Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos aqui novamente para falar de mais um dos 10 mandamentos, seguindo um estudo que a gente está fazendo sobre o Decálogo, que são os 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés lá no livro de Êxodo. Hoje vamos tratar, ainda falando sobre o livro de Êxodo, no capítulo 20. Vamos falar de um versículo bem conhecido por todos, que é o versículo 12, que diz o seguinte: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. A mensagem principal desse versículo é honrar o pai e a mãe. Eu começo com uma pergunta. Agostinho, um dos pais da igreja, a gente tenta responder ela no final, vai fazer uma pergunta que eu anotei aqui, que diz o seguinte: se alguém não honrar os pais, haverá alguém que ele poupará? Vou repetir. Se alguém não honra seus pais, ele honra alguém? Ele poupa alguém? Quer seja família, quer seja amigos, quer seja no trabalho? A palavra honra no hebraico significa kaved. Kaved significa peso. Honrar é dar peso para alguma coisa. Honrar é simplesmente atribuir um valor de grande peso, de grande importância para alguém. Quando Deus nos mandou honrar nossos pais, tanto o pai como a mãe, Ele nos atribuiu um peso de responsabilidade que devemos levar para todo sempre. Honrar é respeitar. Honrar é avaliar e apreciar os pais como presente de Deus. No versículo ele vai dizer que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Às vezes as pessoas contestam dizendo: mas ele era um bom filho, morreu tão cedo, por alguma violência da sociedade, por algum acidente, por alguma situação, ele era um bom filho, mas veio a falecer. Como você explica isso, meu irmão? Se ele era um bom filho e teve os seus dias encurtados. Irmãos, amigos, quando a Bíblia faz essa referência de que se prolongue os teus dias na terra, que os teus dias sejam de pura plenitude. O que ele quer dizer é se prolongar os dias na terra, na frase hebraica original, significa você viver a plenitude da bênção de Deus. Não significa que você vai viver 100 anos, 200 anos, né? Vamos dizer assim. Mas significa, no hebraico, na tradução hebraica original da escrita do livro do Velho Testamento, a palavra quer dizer: honra teu pai e tua mãe para que tu vivas a plenitude das bênçãos de Deus, que o Senhor teu Deus te dá. As plenitudes de Deus nesta terra que Ele te dá. Então vamos desmistificar essa ideia de que os dias de vida, os anos de vida serão longos, até porque para Deus não há limite de anos e dias. A palavra de Deus vai dizer que para Deus um dia é como 1000 anos. Então quando Deus escreveu com seu próprio dedo, como eu falei em textos anteriores sobre os 10 mandamentos, Ele estava falando que os seus dias vividos na terra serão dias de plenitude e bênção do Senhor. O bom filho, ele é um bom filho não só simplesmente porque ele quer viver as plenitudes da bênção do Senhor, mas ele é um bom filho porque ele sente no seu coração o desejo de respeitar aquele que lhe deu a vida, aquele que o trouxe para o mundo. É interessante observar que o 5º mandamento ele vai se enveredar, se enraizar em vários aspectos de nossa vida. Quando Deus diz que devemos respeitar os nossos pais, Ele atribui de uma forma mais ampla toda a nossa expansão de vida. Ele vai falar também que devemos respeitar as autoridades, todo aquele que estiver acima de nós, que exercer autoridade sobre nós. Então, o bom filho também é um bom empregado, o bom filho também é um bom cristão, é aquela pessoa que trabalha duro, fala bem dos seus patrões. O bom filho automaticamente, ele também será uma boa pessoa, vivendo em sociedade
com os demais. Ele respeitará os líderes da sua igreja, porque ele entende a função de autoridade sob a qual ele está debaixo. É interessante que a gente vai observar que nós poderemos dividir o momento de honrar nossos pais em dois momentos de nossa vida, quando somos crianças e quando somos adultos. Quando somos crianças, nós não entendemos que os pais para nós muitas vezes são uma dádiva, um presente de Deus. E muitas vezes fazemos questão de desobedecer, fazer pirraça, fazer coisas para irritá-los. E não obedecer porque achamos que aquilo que eles estão querendo para nós não é o melhor. Mas é interessante observar que quando a gente vai crescendo, como é que a gente honra os nossos pais? Não só na frente deles. A gente honra os nossos pais escutando os seus conselhos. Nós honramos os nossos pais, nos afastando daquelas pessoas que podem nos provocar algum mal porque foi aconselhado pelo nosso pai. E, preste atenção, você filho, principalmente, você honra o seu pai e a sua mãe quando você fala bem deles na frente de outras pessoas. Conheço algumas pessoas que falam mal dos seus pais e às vezes nem vivo já está. Mas Deus lhe deu a obrigação, vamos assim dizer, de honrar o seu pai e a sua mãe, falar bem deles. Isso não quer dizer que você deva aceitar talvez um tratamento mais duro, que você tenha tido traumas da infância. Isso aí são coisas que você passou e pela qual ninguém poderá tirar. Mas cabe a você em seu coração honrar o seu pai e a sua mãe por ele ter lhe dado a vida. O recado completo falando para você pai também, para você mãe. A Bíblia nos fala que devemos criar os nossos filhos de forma racional. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4, vai dizer: e vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criá-los na doutrina e a demonstração do Senhor. Os pais muitas vezes colocam exigências irracionais em cima dos filhos, algo que não é com amor, algo que é feito com raiva, e isso atrasa o seu crescimento e também prejudica a sua liberdade. É o chamado abuso de autoridade. Quando na verdade a minha função como pai, a sua função como pai é educar os nossos filhos de forma a aconselhá-los, a protegê-los, a prover todas as suas necessidades diárias. Então é importante que você, pai, também possa se dar o respeito de ser e ter no seu filho um amigo, para que assim ele possa muito bem ter facilidade em ter no seu coração honra e amor por você, pai, por você, mãe. Mesmo quando muitas vezes não podemos, nós filhos, aceitar os conselhos de pai e de mãe, porque talvez eles não sejam condizentes com a conduta moral, com a educação que você conhece, com o seu sentido de moralismo, mesmo assim a sua função é honrar e demonstrar respeito pelo seu pai. Afinal de contas, a nossa função é ouvir. No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 22, o seguinte: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. É importante a gente entender que muitas vezes nos dias que vivemos há um apelo para que quando se torne velho, se torne muitas vezes para algumas pessoas e alguns grupos minoritários a desvalorização daquela pessoa que por toda a vida cuidou de você. E você como cristão e você como um conhecedor dos 10 mandamentos, tem que entender que a sua função é cuidar do seu pai e da sua mãe, mesmo que talvez no passado você tenha sofrido traumas, talvez no passado você tenha sofrido problemas que tenham provocado angústias em você. Mas você tem que demonstrar o amor de Deus para com seus pais e mostrar para eles que você vai cuidar deles até o fim. E isso também é honrar o pai e a mãe. Quem de nós nunca quebrou os mandamentos? Quem de nós nunca quebrou o 5º mandamento? Quem de nós muitas vezes dissemos palavras duras para os nossos pais? Quem de nós muitas vezes desrespeitamos ou desobedecemos de propósito? Não somos perfeitos, irmãos e amigos. Todos nós quebramos o 5º mandamento. Todos nós quebramos a todos os mandamentos em algum momento de nossa vida. Mas Deus é misericordioso e bom para ter misericórdia de mim e de você e nos dá a oportunidade diariamente de refazer os nossos passos e estar diante dele de forma irrepreensível. Eu fiz uma anotação aqui de uma pessoa muito importante na história do mundo, depois eu digo o nome dele, que ele vai dizer o seguinte, olha só, ele diz: um certo homem se queixou dizendo: a juventude de hoje ama o prazer, tem maus modos, desprezam as autoridades, não respeitam os idosos,
e falam bobagens quando deveriam trabalhar. Os jovens não se levantam mais quando os adultos entram na sala. Contradizem os pais, falam demais no trabalho, comem com gula, colocam as pernas sobre a mesa e tiranizam os mais velhos. Sabe quem escreveu esse texto? Sócrates. Sócrates foi um grande pensador grego que viveu há 400 anos antes do surgimento do Senhor Jesus Cristo, do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, meu amigo, não é novidade. O jovem, o homem, a mulher por si só vive numa rotação cíclica e contínua de comportamento que vai se repetindo na sociedade a cada período. Então o jovem de hoje foi o jovem de 400 anos atrás, foi o jovem de 300, de 1000 anos atrás. Os pensamentos e a modalidade de se comportar não mudou, e isso é influenciado pela ação do pecado. Então não se pode querer julgar um jovem pai, um jovem filho, pelo seu comportamento hoje, porque não é algo que provém dele, é algo muito anterior a ele. Mas existiu só um em toda a história, que foi o Filho perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo, que guardou todos os mandamentos, que foi obediente aos seus pais na terra enquanto viveu, e foi obediente ao seu Pai Celestial na sua missão aqui, salvífica e vicária de salvar a mim e a você. Então que tomemos como exemplo o amor do Senhor Jesus Cristo em respeito aos seus pais, em obedecê-los, em cuidar deles. Jesus não teve a oportunidade de cuidar dos seus pais na velhice. A sua missão era maior, mas ele cumpriu o seu papel enquanto esteve aqui na terra. Então, cuidemos, respeitemos os nossos pais, respeitemos os idosos, respeitemos aqueles que um dia foi jovem assim como eu e como você. Amém.